reach out my hands to you. I'll have faith in all you do. Just call my name and I'll be there. I'll be there to comfort you, build my world of dreams around you. I'm so glad that I found you. I'll be there with a love that's strong. I'll be your strength. I'll keep holding on, holding on. Passar, precisaria nem olhar para este pobre coração. Basta sua sombra e poderei me abraçar, já seria o suficiente para mim. Nada aqui merece atenção, mas se um dia você não regressar, deixe umas pegadas e alguém irá correr. Não há nada igual, nada poderia me afastar de ti.
tarde a todos. Com muita alegria, nós estamos aqui na tarde desse dia, onde a gente vai clamar pela bênção do Senhor, pela bênção de Deus, sobre essa família que está sendo formada aqui, sobre a vida do Bruno e sobre a vida da Evelyn. Como aquele que vai celebrar essa cerimônia, essa tarde, quero agradecer a presença de todos, em nome dos noivos, em nome das famílias, e declarar o que nós viemos fazer aqui nesse dia. Essa tarde tão especial, todo casal de noivos, quando vai casar ao ar livre, tem medo do dia quando começa. E a primeira coisa que a gente faz é olhar para os céus e, de fato, deu tudo certo, Evelyn. Tá tudo bem, não é verdade? Então nós estamos aqui na tarde de hoje para orar e pedir a bênção de Deus sobre essa cerimônia, para que ela seja agradável, boa e perfeita, como é a vontade de Deus, segundo nos escreveu o apóstolo Paulo. E eu quero nesse momento, pedir que a gente possa, ainda de pé, nós possamos fechar os olhos, nós possamos clamar pela presença daquele que já está aqui, porque na verdade ele vive dentro de nós. Falamos de Cristo Jesus por meio de seu Espírito. Vamos orar nesse momento? Fecha os seus olhos. Paizinho, nós queremos te dar graças, te honrar, te bendizer por tua bondade, por tua graça, riqueza e misericórdia. Queremos primeiramente te honrar, Pai, porque só podemos pensar em formar uma família porque o Senhor nos aceitou por meio do Espírito de adoção de filhos na tua família. Por isso nós queremos nesse instante, nós queremos te dar liberdade, Senhor. E assim como o Senhor esteve andando livremente por um casamento em Caná da Galileia, sendo ali onde o Senhor operou o seu primeiro sinal, que o Senhor possa andar livremente aqui entre nós, enquanto, Senhor, essa cerimônia avança, que nós possamos perceber a paz do Senhor, a comunhão do Teu Espírito, o amor do nosso Pai, nós possamos perceber todas essas coisas presentes e derramadas sobre nós aqui nessa tarde. E assim, Pai, te apresentamos este período, onde celebraremos a união e a bênção do Senhor, impetrando a bênção do Senhor sobre essa família que se forma, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todos podem se assentar. Quero nesse momento pedir licença aos convidados e aos familiares, aos pais, aos amigos, mas eu preciso direcionar, eu preciso levar uma palavra ao coração do Bruno e da Evelyn. Quando nós falamos sobre casamento, a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que há um texto nas Escrituras, Evelyn. Esse é um texto que para muitos é um texto clichê para casamentos. Para muitos, Bruno, é um texto que pode até soar repetitivo. Contudo, esse tem sido o texto da Escritura que o apóstolo Paulo usou para trazer para nós o que o Pai pensa sobre o nascimento, o surgimento de uma família. Eu quero ler brevemente o texto descrito em Efésios, capítulo 5, versos 25 em diante, que nos diz assim: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado por meio do lavar da água com a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa,
ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Bruno, eu quero começar essa palavra trazendo uma reflexão para você. Porque quando a gente observa nas Sagradas Escrituras, a menção de casamento é trazido para nós o elemento de Cristo se unindo à sua igreja. E quando nós pensamos nesse Cristo, o Redentor, que se une à igreja, é curioso perceber que nós sabemos que o nosso Cristo, aquele que é o nosso irmão mais velho e também o nosso Senhor, ele não esperou atitudes da noiva, da igreja, para que ele pudesse voluntariamente olhar para o Pai e dizer: Pai, eu vou me entregar em favor deles, em favor da igreja. Isso traz para nós, Bruno, um grande desafio, porque quando a gente fala muito na sociedade presente, a sociedade atual, sobre relacionamento marido e mulher, há uma expressão que é a tal da reciprocidade. Que as pessoas dizem: eu vou casar porque eu quero muito ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Mas quando nós ouvimos o prisma que o apóstolo Paulo está trazendo sobre a responsabilidade do homem no casamento, é que o homem, ele precisa corresponder ao modelo que Cristo é para nós. E assim como Cristo é o modelo sofredor para redimir e resgatar alguém, você não está sendo levado para um casamento simplesmente por sentimento e desejo de ser feliz. Mas a sua maior responsabilidade é, assim como Cristo se entregou pela igreja, pela noiva, é você escolher voluntária e piedosamente, todos os dias, com a Evelyn penteada ou descabelada, você se entregar por ela, em dias bons, em dias normais e em dias difíceis. E quando nós falamos, Evelyn, sobre a referência de autoridade que nós vemos nessa escritura, e mais uma vez trazendo o retrato da nossa sociedade, que é tão difícil dialogarmos com a sociedade presente sobre o que é uma esposa submissa. Por que falar de submissão em um casamento em pleno ano de 2025? É porque a Escritura é o Logos, a palavra verdadeira, e ela fala sobre isso. A despeito de culturas, tempos e eras, a palavra ensina para nós que o modelo de autoridade não é o modelo de mandatarismo, Bruno. A sua autoridade em seu lar será construída à medida que você, dia a dia, aprende a se doar pela Evelyn. E ela, olhando para o marido, que ele não está pronto ainda, Evelyn. Ele está aprendendo a se tornar esse homem. Mas ele, aprendendo a se tornar esse homem, que vai se doar dia após dia para guardar você, para ser o guardião do seu coração, para ser o seu protetor. A resposta mais genuína que você pode oferecer ao seu esposo, ao Bruno, é uma resposta de submissão voluntária com alegria, onde nós não estamos falando sobre uma obediência frívola, mas estamos falando de uma relação onde o homem se entrega e está disposto a morrer. E como ele está disposto a morrer, ele não reivindica. Ele não bate no peito dizendo: eu tenho o direito de ser feliz, porque ele escolheu voluntariamente
assumir morrer por alguém, para resgatar alguém. Da mesma forma, a sua melhor resposta, Evelyn, é olhar e dizer: meu Deus, que homem, que se entrega, que se doa, que se interessa pelo que é importante para mim. A sua melhor resposta vai ser sempre corresponder gentilmente à autoridade que ele vai exercer no lar de vocês. Sabe, Bruno e Evelyn, existe algo que precisa ser considerado nessa tarde, como a mensagem da Escritura que está abrindo o caminho para o casamento de vocês. Muitas vezes, quando a gente olha para a Escritura e a gente quer entender sobre a união sobre Cristo e a igreja, e a gente se engana quando a gente lê esse texto muitas vezes. E às vezes a gente está ensinando, está falando e diz assim: como é que a gente vai entender o mistério de Cristo e a igreja? Olha para um casamento que você vai entender. E na verdade, quando Paulo escreveu sobre um mistério, o mistério é exatamente a união de Cristo e a igreja, que se vocês quiserem aprender a caminharem piedosamente no casamento de vocês com os filhos que virão, vocês olharão para o alto, verão a união entre Cristo e a igreja, e então se dedicarão a reproduzir aqui na terra aquilo que vocês sabem que Cristo e a igreja se propuseram. Porque se a gente olhar sempre para Cristo, o dia que você quiser dar uma esbravejada dentro de casa, você vai lembrar que Cristo é um homem, como o homem aqui na terra que foi, e como o Senhor soberano, ele é firme e terno. Ele é verdadeiro e gentil. E a noiva, por mais linda que seja, ela sempre compreende que a sua maior beleza está em ter sido lavada pela água da palavra. Sabe qual é a maior beleza que o Bruno vai encontrar em você, Evelyn? É ver em você aquela mulher que olha para a igreja e diz: eu quero ser pura como a igreja é. Eu quero ser cheia das ricas palavras de Cristo como a igreja é. E então, quando vocês olharem um para o outro, e vocês perceberem que as rugas começarão a chegar com o passar dos anos, mas as rugas serão apenas sinais de memórias onde nós temos 3, 5, 10, 20, 25 anos de uma vida piedosa juntos, até que a morte nos separe. E esse é o modelo de casamento que vocês podem escolher viver. Quando nós falamos sobre casamento, é muito comum falar sobre o termo amor. Eu gostaria que vocês relembrassem uma conversa que nós tivemos certa vez. A palavra amor, ela foi muito confundida nos últimos tempos. Amor, para muitos, pode ser philos, uma expressão do grego que fala sobre fraterno, um amor fraterno, onde você só vai fazer algo pela Evelyn à medida que ela fizer algo por você. Porque é um amor 50%, 50%. Eu faço algo por você enquanto você faz algo por mim. De fato, quando começamos a vida matrimonial, é bem possível que a gente comece com o philos. Existe um amor que é o amor storgi, que é o amor responsabilidade familiar. O dia que o Bruno estiver largado na cama, chorando de dores, porque está com um pouquinho de dor de cabeça, na verdade. E você for levar uma dipirona para ele, o amor storgi vai fazer você muitas vezes se atrasar para outros compromissos, porque você tem uma responsabilidade de cuidar dele. É um amor que está associado com a responsabilidade familiar. Existe o amor eros, que é o amor que as pessoas acham que dá para começar um casamento com o amor eros, porque é o amor de pele, de química, onde a gente acha que precisa ter coisa de pele para começar um casamento. Mas a verdade é que o amor eros não sustenta um casamento, embora ele seja imprescindível no casamento. Mas sabe qual é o amor que Paulo está escrevendo aqui? É o amor ágape. Evelyn, sabe o que é o amor ágape? É você conseguir olhar para o Bruno e dizer assim: Bruno, eu continuo me entregando por você, ainda que eu não receba da sua parte aquilo que eu gostaria de receber.
porque a sua escolha de se entregar por ele é maior do que os seus próprios interesses. Da mesma forma, Bruno, quando ela estiver naqueles dias do mês, assim, sabe? Aqueles dias que são tensos e quem é casado sabe do que eu estou falando. Tudo bem, irmãos, aí? Só ninguém responde. A esposa está do lado, a gente tem que ter cuidado. É verdade, eu entendo. Mas nesses dias difíceis, Bruno, ainda assim você vai precisar escolher se doar pela Evelyn. Assim como em Romanos, Paulo nos escreveu algo dizendo que Cristo, nisso consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que esse final do texto de Paulo traz tão precioso para nós, Evelyn? Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você quiser encontrar nela mérito para dar-lhe amor, o casamento de vocês não atingirá os níveis mais profundos de revelação do que Cristo e a igreja vivem já. Da mesma forma, Evelyn, a palavra chama você para que você possa cuidadosamente se entregar pelo Bruno nos dias difíceis também. Com essa palavra, eu quero finalizar com o texto 33, que diz algo. Portanto, cada um de vós, aos maridos, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Bruno, sabe qual é a maior necessidade da Evelyn? Ser amada. Evelyn, sabe qual é a maior necessidade do Bruno? Ser respeitado. Se vocês oferecerem essa mensagem de amor e respeito, vocês conseguirão, por meio da palavra e do Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus, vocês conseguirão revelar aqui na terra o que é a união de Cristo com a igreja. Vocês não estão se casando apenas para viverem períodos felizes, mas o Pai, por meio de sua infinita graça, bondade, riqueza e misericórdia, está possibilitando a vocês se casarem para que vocês possam aqui na terra traduzir a realidade do que é a união entre Cristo e a igreja. E quando famílias começarem a olhar para vocês, vão olhar e dizer: o que Bruno e Evelyn têm é muito especial. E vocês imediatamente se voltarão para as Escrituras e dirão: a gente só é como a gente é, porque Cristo deu a sua vida por nós e a gente escolheu fazer isso um pelo outro. E esse é o maior testemunho que vocês podem oferecer um ao outro. Amém? Vocês já tiveram a oportunidade de passarem pelo casamento civil, mas perante o Senhor, as testemunhas e a igreja, nós queremos que vocês façam uma declaração pública do que vocês estão assumindo aqui. Bruno, está feliz, mano? Tá? Acho que os irmãos não ouviram, seus amigos não ouviram. E você, Evelyn, está feliz? O volume da sua voz vai definir o volume da sua alegria, tá bom, Bruno? Você entendeu ou não? Tudo bem? Então vamos lá. Bruno Roberto de Oliveira Costa, você promete diante de Deus e de todos aqui presentes assumir essa mulher, Evelyn Alves Soares, por tua legítima esposa, para viver com ela segundo foi ordenado por Deus? Promete amá-la e honrá-la, consolá-la e protegê-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em momentos de escassez, e ser fiel e leal a ela enquanto ambos viverem? Sim. Evelyn Alves Soares, você está disposta a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a receber esse homem, Bruno Roberto de Oliveira Costa, por teu legítimo esposo, para viver com ele segundo foi ordenado por Deus? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e encorajá-lo tanto na saúde
como na enfermidade, na prosperidade, como em seus sofrimentos, e te guardares exclusivamente para Ele, enquanto ambos viverem? Sim. Ufa, hein, Bruno? Diante disso, diante de vocês dois que escolhem voluntariamente dar prosseguimento a essa cerimônia, nós gostaríamos então de receber aquelas que serão os símbolos do compromisso que vocês estão firmando publicamente. Queremos agora então proceder com a entrada das alianças. Alegria de toda é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa tarde a todos, na paz do nosso bom Deus. Convido a todos a se colocarem em pé nesse momento, por favor. Nós estaremos fazendo aqui uma oração, apresentando ao Senhor essa aliança, símbolo do amor e da união desse casal. Pai amado que está nos céus, nós te bendizemos, Senhor, na tarde desse dia, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, ela nos alcança a todos os momentos. Pai querido, nós queremos pedir uma bênção especial para cada família aqui representada, Senhor, nessa tarde, por esses convidados que aqui estão, para juntos louvarmos o Teu nome pela vida de Bruno e Evelyn. Queremos apresentar, Senhor, esse par de alianças, que o Senhor possa estar abençoando essas alianças, abençoando as famílias aqui e abençoando esse casal. Pai, que a Tua presença seja real em todos os lares, em todas as famílias. Continua, Senhor, brindando as famílias. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos, ó Pai, possa brindar essa família que aqui se inicia, de Bruno e Evelyn, para que eles possam, Senhor, através da Tua graça, através da Tua bênção, através do Teu amor para conosco, ter uma união longa, uma união feliz e alegre na Sua presença. Obrigado por tudo, meu Senhor. Amém. Aliança significa unir-se a alguém. Um pacto entre vocês. Sabe, essa palavra ela tem sido esquecida. Às vezes a gente usa mais a palavra aliança, mas na cultura judaico-cristã, o termo pacto é um termo mais comum, porque fala de um nível mais elevado de comprometimento perante a sociedade ocidental. Nós estamos falando de um pacto entre pessoas que reconhecem que estão buscando o mesmo objetivo. A Bíblia fala de muitas alianças, especialmente as alianças que Deus fez com a humanidade. E aqui nessa cerimônia, essas alianças significam um compromisso voluntário, consciente e responsável estabelecido entre duas pessoas que se amam. Então, nesse momento, eu quero entregar essa aliança, Bruno, que você vai colocar nas mãos da Evelyn. Então, enquanto você estiver aí se posicionando, eu quero que você repita algo conosco aqui, em alto e bom som. Que essa aliança seja o símbolo
puro e imutável do nosso amor. Quero expressar publicamente o meu desejo de me entregar a você, de tê-la ao meu lado todos os dias da minha vida. Me comprometo em ter você como o meu maior tesouro, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Da mesma forma, Evelyn, tome a mão esquerda do Bruno. Vamos. Que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Quero expressar publicamente o meu desejo de me entregar a você e de tê-lo ao meu lado todos os dias da minha vida. Te recebo como meu esposo para te amar e cuidar de você todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, até que Cristo venha. Podemos aplaudir e glorificar ao Senhor, irmãos, por essa escolha. Gostaria que vocês pudessem pôr as mãos das alianças juntas, e eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Pai, nessa tarde, nesse dia como hoje o Senhor trouxe para nós, nós queremos te dar graças pela oportunidade que temos de celebrar o surgimento de uma família, Senhor, aqui, Bruno e Evelyn, que escolheram começar essa aliança aos teus pés. Iniciar esse período, Senhor, com a tua palavra e com as riquezas da glória do poder de Cristo Jesus. Senhor, que esse símbolo físico seja o símbolo externo de uma aliança interna, onde eles escolhem voluntariamente se entregar e cuidar um do outro, até que a morte os separe e que Cristo venha. Em nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês, Evelyn e Bruno, sei que vocês têm um momento especial que vocês querem realizar nesse momento, um gesto. E eu quero falar sobre honrar aos pais. Ontem, finalizando algumas anotações aqui, na manhã de hoje também, fazendo os ajustes finais dessa cerimônia, eu quero trazer para vocês que um filho que honra os pais é aquele que caminha com base nos preceitos aprendidos biblicamente com eles ao longo de toda uma vida. Tudo que vocês aprenderam desde a infância. A maior expressão de honra aos pais de vocês é vocês caminharem nos preceitos que eles lhes ensinaram. Nesse momento, o Bruno e a Evelyn desejam, por meio de um gesto público, eles escolhem manifestar o desejo de seus corações de caminhar sobre as verdades aprendidas com seus pais, lavando-lhes os pés. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais.
suportar o brinde. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Afundei meus barcos no cais. Caminhando para o encerramento dessa cerimônia, eu gostaria de pedir algo aos pais. Gostaria muito que vocês pudessem vir aqui, ao lado dos filhos de vocês, se for possível. Na sociedade de hoje, nós vemos rupturas geracionais. Nós vemos extremos onde pais e filhos rompem relacionamentos porque muitas vezes pensam diferente. E é normal pensar diferente. Dito isso, eu preciso trazer uma palavra aos pais aqui presentes. Bruno e Evelyn farão escolhas diferentes das escolhas que vocês fizeram. Bruno e Evelyn caminharão por metodologias na área, talvez, das finanças, na área, talvez, sobre filhos. Talvez eles escolham coisas diferentes daquilo que vocês escolheram. Contudo, eles publicamente externaram, por meio de um gesto, o desejo de honrar vocês. Mas o que é honra, Bruno e Evelyn? Eu quero reforçar algo aqui. Honra, não como o mundo tem dito hoje, o sistema social que a gente vê hoje, honra não é sobre bajulação. Não é sobre o tempo inteiro alisar o rosto do pai e da mãe, dizer: ô paizinho e mãezinha. Não, honra não é isso. Honra é quando um filho tem que tomar uma decisão importante, difícil, mas ele olha e fala assim: eu tenho um pai piedoso que ama o Senhor, e eu escolho tomar decisões agora com base nos valores que os meus pais me ensinaram. Por isso eu quero encorajá-los a formarem a família conforme vocês discernirem da parte de Deus. Contudo, que vocês guardem aquilo que vocês ouviram e aprenderam dos seus pais. E na cultura judaico-cristã, era muito comum na celebração do casamento, o casal se colocar entre os pais. E havia uma palavra, que é a palavra abençoar. E às vezes a gente usa, Evelyn e Bruno, a gente usa essa palavra sem a devida compreensão. Porque a gente acha que basta encostar no ombro assim, dizer Deus te abençoe. Quando na verdade a palavra abençoar, ela vem do original do hebraico, que significa impulsionar, liberar para prosperar. Mas não o prosperar financeiro, tão somente, porque você já é um profissional bem-sucedido. Mas é o prosperar no sentido de todas as coisas que você põe as mãos, Cristo está presente. E por isso, ainda que não dê certo no nível do entendimento humano, Cristo é glorificado, porque você tem êxito na sua vida como um todo e não apenas em uma área de sua vida, Bruno e Evelyn. Por isso eu chamei os pais de vocês para abençoá-los aqui, juntamente comigo, para que vocês sejam então impulsionados a prosperarem em todas as áreas da vida de vocês. E aos pais, terão dias, meus irmãos, que a Evelyn vai ter uns
momentos de insegurança, sabe? E aí vocês poderão colocá-la no ombro de vocês em momentos que talvez o Bruno esteja no trabalho, mas ela escolheu compartilhar algo com vocês e vocês vão poder lembrá-la: filha, nós te liberamos para prosperar, nós te abençoamos. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é endossar a bênção do Senhor sobre eles, para que eles corram mais rápido que vocês, para que eles voem mais alto que vocês, para que eles amem ao Senhor mais do que vocês amaram ao Senhor. E nisso, Cristo será glorificado em todas as áreas da vida deles. Gostaria de pedir que todos os presentes pudessem estar em pé nesse momento. Aos papais, podem colocar as mãos sobre o Bruno aqui, sobre a Evelyn aqui. Pai, nessa tarde, início de noite, nós nos alegramos profundamente, Senhor, por essa família que se forma aqui nesse dia. Na presença dos pais, nós queremos abençoá-los e impulsioná-los de que sejam prósperos em todas as áreas das suas vidas. Senhor, que eles tenham sonhos que os pais não tiveram. Que eles planejem, Senhor, os filhos que virão com tanto vigor e entusiasmo. E que venham crianças que te amem, que amem ao Senhor e a tua palavra mais do que eles mesmos estão aprendendo a te amar no dia de hoje. E que a família deles seja, Senhor, como um farol, um luzeiro resplandecente, de modo a revelar Cristo, a verdade e as sagradas escrituras. E assim, Pai, os abençoamos com toda sorte de riquezas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Eu, Felipe Barros, pastor da família Betânia, Igreja Cristã em Morada de Laranjeira, Serra, na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. E agora, você pode lascar um beijo nessa que é a tua esposa. Podemos nos alegrar, irmãos. Que o Senhor os abençoe. E dessa forma nós finalizamos esse período de cerimônia, glorificando ao Senhor em todas as coisas, e que vocês possam agora desfrutar piedosamente dessa celebração, também na presença de demais amigos, família, irmãos em Cristo. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.